Um beijo para toda essa galera que não desiste e que está sempre nessa live. Amém? Então vamos nós. Gênesis 25. A partir do versículo de número 29. Gênesis 25, a partir do versículo 29, diz assim: Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Respondeu Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E então replicou Esaú: Eis que eu estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Então replicou Esaú: Jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão, guisado de lentilhas, ele comeu, bebeu, levantou e seguiu o seu caminho. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amados, eu quero nesta noite dividir esta palavra com você, porque como eu tenho visto hoje pessoas abrindo mão de bênçãos que receberam de Deus, trocando bênçãos que receberam de Deus. Por muitas vezes, irmãos, nós temos sido tentados a negociar por momentos, por situações, e isso é muito evidente porque a Bíblia nos conta a história de dois irmãos que eram gêmeos, e a Bíblia diz que o que nascia primeiro recebia a bênção da primogenitura, ou seja, ele seria cabeça sobre os seus irmãos, ele seria o mais abençoado, ele receberia a bênção de ter chegado primeiro, e isso fazia desta pessoa uma pessoa especial. Esaú chegou primeiro, e Jacó chegou depois. Jacó queria essa primogenitura, mas não deu para ele. Deus escolheu que Esaú chegasse primeiro. E a bênção da primogenitura fazia com que aquela pessoa, ela fosse uma pessoa diferenciada. O primogênito na época da Bíblia, ele era diferenciado. Ele tinha bênçãos que os seus irmãos não tinham. Ele tinha direitos que os seus irmãos não tinham. Ele tinha coisas que eram exclusivas dele como primogênito. Irmãos, ouça o que eu vou te dizer. Deus te deu bênçãos que são exclusivas tuas. Deus te deu coisas que são especiais para você, só para você. Deus te honrou com coisas que são, assim, específicas suas. E às vezes, nós não valorizamos tanto as coisas que Deus nos deu. Às vezes, os nossos olhos, eles estão tão fixados em outras coisas que ainda não temos. Os nossos olhos estão tão fixados em coisas que nós sonhamos em ter ou desejamos ter, que nós não fixamos, não abençoamos e não tomamos posse das coisas tão poderosas que Deus já nos deu e que são nossas. A palavra de Deus diz que Esaú era um caçador, ou seja, era um homem forte, era um homem com habilidades de caça, e o irmão dele, Jacó, era um cara mais franzino, mais tranquilo, mais gente boa. E a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz no versículo 27. Jacó tornou-se o quê? Homem sossegado, que habitava em tendas, tinha tempo para matutar. A Bíblia diz, vamos ao fantástico mundo de Bob para você entender o que está sendo ministrado. A Bíblia, às vezes, tu tem que mentalizar para você entender. Jacó sabia quanto tempo Esaú ficava na caça.
Jacó observou a forma como Esaú chegava da caça. Jacó notou o caminho por onde Esaú voltava da caça. E isso, irmãos, hoje o Espírito ministrou algo muito interessante ao meu coração. Por quê? Nós temos um inimigo, irmãos, que ele nos sonda, ele nos vigia. É por isso que Pedro, escrevendo a sua carta, ele disse: olha, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, procurando alguém para devorar. Sabe, o leão fica ali na espreita, no meio do mato, olhando a presa, até que ele fala, agora dá, e ele parte e ataca. E o que acontece? Eu imagino que Jacó ficou muitos dias, porque a Bíblia diz que Esaú era homem do campo, caçador, o cara que estava sempre fora. E olha o que a Bíblia diz, e Jacó, homem sossegado que habitava em tendas, tinha tempo para matutar, tinha tempo para pensar, tinha tempo para observar. E Jacó estava ali observando Esaú. O inimigo tem nos observado. Nossas condutas, nossas formas de agir, principalmente nossa forma de reagir. O inimigo tem nos observado. Vocês lembram da ministração que eu trouxe ontem sobre a essência? O inimigo sabe quando a nossa essência é boa ou má. Ele fica buscando, como o Cláudio está dizendo aí, ele fica buscando uma brecha. Ele fica buscando um buraquinho, uma brechazinha, onde ele possa atacar. Jacó ficou ali, ó, de campana, vigiando Esaú, observando Esaú, acompanhando Esaú. Ele estava esperando o dia, a hora, o momento dele agir. Deus te deu bênçãos grandiosas e valiosas, e que às vezes você perde assim, ó, num estalar de dedos. Às vezes nós não valorizamos a família que temos, a esposa que temos, o marido que você tem, não valorizamos os filhos que temos, os pais que temos, não valorizamos o trabalho que temos, a profissão que temos, não valorizamos o ministério que Deus nos deu, o chamado que Deus nos deu, não valorizamos aquilo que Deus nos confiou, e por isso não vigiamos. O quanto você valoriza o que Deus te deu, o quanto você cuida do que Deus te deu, o quanto você investe de tempo, de oração, de busca a Deus, o quanto você investe de vigilância sobre aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. A palavra de Deus diz que vem Esaú, cansado. Olha porque a Bíblia diz, vem chegando Esaú do campo, muito cansado. Jacó já havia feito um guisado e um prato com lentilhas. Esses dias, fazendo um estudo, algo me chamou muita atenção. Do prato do judeu daquela época, da alimentação, né? Vamos dizer, a alimentação do brasileiro, um exemplo. Arroz com feijão. Arroz com feijão. E geralmente tem carne, verdura, legumes. Do alimento do judeu naquela época, que incluía trigo, incluía azeite, incluía lentilhas, incluía legumes e outras coisas mais, uma das coisas mais baratas que tinha era a lentilha. Você sabia disso? A lentilha era um dos pratos mais baratos da alimentação do povo judeu daquela época. E aí, Jacó preparou um guisado, mas um guisado top. Ele colocou aquela lentilha, preparou aquela lentilha, mas preparou. Você já viu aquele desenho do Pica-Pau que o cheiro vai e faz assim pro cara, ó, vem, vem. O cheiro vai lá no nariz do cara e vai puxando o cara. Jacó preparou aquele alimento. Um alimento barato. Jacó não preparou lagostas, Jacó não preparou caviar, Jacó não preparou nada disso. Lentilha e guisado. Só que Esaú chegou faminto. A Bíblia deixa claro. Diz assim,
que Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado e faminto. Eu quero falar duas coisas agora importantes com você aqui nesta palavra. Primeiro, as ciladas de Satanás, elas são preparadas em cima das tuas carências. Eu já ministrei e vou continuar ministrando isso. As ciladas de Satanás são criadas em cima das tuas carências. Cuidado com as tuas carências. Cuidado com as tuas fraquezas. Em que você anda carente? Ei, homem, cuidado com as tuas carências. Ei, irmã, cuidado com as tuas carências. Ei, jovem, cuidado com as tuas carências. Porque o inimigo vai preparar aquilo que você precisa. Ele vai te observar, ele vai te acompanhar, ele vai te estudar e vai preparar uma cilada em cima daquilo que você precisa. O que Esaú precisava naquele momento, naquela hora, o que ele necessitava? Esaú precisava de comida, pô, ele precisava comer, ele estava com fome. Mas Jacó, representando ali o seu inimigo, porque eu já ministrei que inimigo é todo aquele que está contrário. Jacó, representando o seu inimigo, prepara o que ele precisa. Às vezes, homem, tudo que você anda carente é de uns elogios. Às vezes, irmã, tudo que você anda carente é de uns elogios. Aí você vai para a internet, para um Facebook e bota fotos. E aí, daqui a pouco, você, minha irmã, bota a tua foto bem bonita e vem um homenzinho lá e bota linda, maravilhosa, perfeita, muito bonita, e bota coraçãozinho, e aquilo. Porque, de repente, teu marido não te elogia, de repente, teu esposo não te elogia, mas você está carente de elogios, então você põe uma foto bem bonita lá, e aí começa a vir elogios. Aquilo é bom para tua alma, não é? Não é bom para você? É bom sim. Às vezes o homem está carente de ser elogiado, de ser assim, masculinizado pela esposa, avivado pela esposa, e a esposa não está nem aí para ele. Um monte de irmã aí também que está desprezando a primogenitura. E aí o que acontece? Aí o irmão vai bater papo lá no Facebook, no joguinho de sinuca. Eu já vi uma pessoa perder o casamento num jogo de sinuca. Sabe aquele joguinho de sinuca virtual, aquele da internet, onde você fica jogando sinuquinha e conversando com os outros? Eu já vi um casamento ir pro fundo por causa daquele joguinho. Porque aí você está ali com uma necessidade, você está carente, você vai jogar e vai conversar, e está conversando, o irmão está ali, ele é de Deus, ele é um cara firme na rocha, mas está carente. E aí começa a vir uma mulher e a fazer elogios que a esposa dele não faz. E começa a reconhecer nele qualidades que a esposa não reconhece. E começa a ver neles coisas boas que a esposa dele não vê. É o diabo trabalhando em cima da sua carência. Da sua carência. Existem pessoas carentes de atenção. Como que a maioria dos drogados ganham os filhos? Às vezes de pais que têm até uma boa situação financeira. Porque na maioria das vezes, o tempo que os pais não têm para conversar com os filhos, para abraçar os filhos, para estar com os filhos, os traficantes têm. E aquele jovem, aquela adolescente, aquele adolescente está carente de atenção. E o inimigo prepara para ele o quê? Um traficante que vai lhe dar toda a atenção do mundo. Vai lhe ouvir, vai lhe aconselhar, vai lhe apoiar e vai lhe
inserir no mundo das drogas. Para cada necessidade, ouça esta palavra desta noite, para cada carência tua, o inimigo tem um prato, um guisado. Para cada necessidade que você tem, para cada carência que está na sua alma, o inimigo tem, irmãos. Tem pessoas carentes de atenção, tem pessoas carentes de elogio, tem pessoas carentes de conversar, tem pessoas carentes de ser ouvidas, tem pessoas carentes de receber uma honra, tem pessoas carentes de receberem um agrado, um afago. E às vezes nós não vigiamos as nossas carências. A gente diz, deixa isso pra lá, eu estou precisando, mas deixa isso pra lá, eu vivo sem isso, eu vivo sem elogio, e você vai tocando o barco, sem perceber que o inimigo está preparando um momento especial para você. Quantas vezes Esaú chegou cansado do campo? Quantas vezes Esaú chegou com fome? Será que foi só aquele dia? Será que foi só aquela hora? Não. Ele deve ter feito isso muitas vezes. Nunca percebeu. Era caminho natural, ele fazia isso sempre. Mas Jacó estava observando. Jacó estava preparando o bote. E vem um Esaú cansado e faminto. E Jacó já tinha preparado um prato gostoso, um prato cheiroso, um prato que era apetitoso. E a palavra de Deus diz que quando ele chega, Esaú diz a Jacó, deixa, eu te peço, comer desse guisado vermelho, porque eu estou muito cansado. Deixa eu comer. Deixa eu matar minha fome. Irmãos, todo momento de prazer que o inimigo nos dá tem um preço muito caro a ser pago. Existem pessoas trocando casamento por 1 hora de motel de relacionamento. Tem pessoas trocando casamentos por um bate-papo na internet, por um nudes, por uma foto enviada, recebida. Tem filhos trocando a segurança do lar, da casa, por uma amizade ruim que está lhe levando para um caminho mau. Tem pessoas trocando a presença de Deus, a glória de Deus, por um momento de prazer, por um momento de saciar a carne. E tudo que o inimigo nos dá, tudo aquilo que ele nos oferece, que sacia o nosso desejo, tudo que ele nos dá e que sacia a nossa carne, é caro. É muito caro. Porque tu presta atenção. Jacó estava ali representando o inimigo de Esaú. Assim como Satanás. Ele tem preparado aquilo que nós precisamos. Às vezes, irmãos, nós estamos carentes. O ser humano tem carências emocionais, físicas. Mas Satanás sabe que não pode suprir as nossas carências espirituais. Sabe por quê? O teu espírito tem fome de Deus e ele não pode suprir isso. Mas ele pode suprir todas as tuas carências carnais. Aconselhando casais, eu já encontrei homens que saíram de casa por uma amante, ou mulheres que saíram de casa por um homem na rua, e eles dizem, encontrei uma pessoa que me complementa, encontrei uma pessoa que me entende, que me ama, que faz tudo que eu sempre sonhei. É claro que faz, é óbvio que faz. Esta pessoa foi preparada lá no inferno para você. Assim como aquele guisado foi preparado para roubar Esaú. Estava no lugar certo, na hora certa. E aí o que acontece? Pegam Esaú carente. E aí vem a segunda parte. Aí até a Fabiana Brusque está falando disso. Pega você cansado. Cuidado com o teu cansaço. Cuidado com o teu cansaço físico.
Cuidado com o teu cansaço mental. Eu tenho falado em várias lives, saia, dá um passeio, pare um pouco. Eu trouxe uma ministração em Marcos 6,31, que eu nunca mais vou esquecer, que diz que quando Jesus viu que os discípulos estavam tão atarefados, que eles não tinham tempo para comer, Jesus não orou para Deus renovar as forças deles. Jesus os chamou, os levou ao deserto e disse: descansem. Cuidado com o teu cansaço físico, porque esse cansaço físico acaba se tornando um cansaço mental. O cansaço mental também se torna cansaço no corpo. E quando nós estamos cansados, o nosso filtro baixa. Só que o nosso irmão Esaú estava com dois problemas. Ele estava cansado e faminto. Ele estava cansado e carente. Ele tinha ali carência de alimento. Você presta atenção, como que eu estou te falando tem um fundamento bíblico tremendo e poderoso. A Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias no deserto. Satanás estava onde? No deserto. Por que ele não tentou Jesus no dia 2? Por que ele não tentou Jesus no dia 5? Por que ele não tentou Jesus no dia 20, no dia 30? A Bíblia diz que quando completou 40 dias, ele foi falar com Jesus. E a Bíblia diz que jejuado Jesus 40 dias teve, o que Jesus teve? Fome. E qual é a primeira coisa que Satanás oferece a Jesus? Pão. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ou seja, supre a tua necessidade. Jesus sabia que quando terminasse o propósito, que quando chegasse o tempo, os anjos do Senhor desceriam para lhe servir. Ele ia comer do pão que veio direto do céu para ele. Ele não precisava desobedecer, ele tinha que obedecer. E o inimigo fala para ele: cara, tu está com muita fome, come antes de Deus mandar, não espera Deus mandar, não espera os anjos descerem, vai agora, come agora, porque você tem fome agora. Presta atenção, o inimigo justifica a tua desobediência, o inimigo justifica o teu pecado, dizendo para você: você está com necessidade, você precisa disso, você tem carência disso, vai lá, faz mesmo. Ah, Deus vai entender, as pessoas vão entender porque você está necessitado, você está carente, você precisa, vai lá. Cuidado com o teu cansaço, cuidado quando você fica muito cansado fisicamente, cuidado quando você fica cansado emocionalmente, cuidado, meu irmão, muito cuidado. Isso pode te custar muito caro. Esaú, além de cansado, Esaú estava carente. Ele tinha uma carência, ele tinha fome. Cuidado, porque nessa noite a tua alma pode estar carente. O teu corpo pode estar carente. Cuidado com as tuas redes sociais. Cuidado com a tua mente. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com o que você conversa. Cuidado com quem você está. Cuidado com o que te enviam, cuidado com quem você está falando, porque o inimigo está à espreita, vigiando alguém para devorar. Jacó representa o inimigo neste texto. Preparou, esperou, e chega Esaú. A Bíblia diz que ele estava cansado e diz: dai-me de comer deste guisado, eu estou muito cansado. E Esaú diz, e Jacó diz para ele: você tem algo que me interessa muito. Me dá o teu direito de primogenitura. E Esaú disse: eu estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá
o direito de primogenitura, Gênesis 25, 32. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado, porque a tua mente vai potencializar as tuas carências para dar cobertura ao teu pecado. A tua mente vai potencializar as tuas carências para dar cobertura ao teu pecado. Você quer ver por que eu estou te dizendo isso? Simples. Você acha que Esaú estava morrendo mesmo? Acha? Você acha que ele não podia esperar mais 1 hora ou 2 horas, ir para a casa do pai dele, comer na casa do pai dele? Você acha que ele não podia esperar ou ele mesmo fazer uma comida? O que era para ele? Ele fez o certo, ele chegou na casa do irmão dele e pediu comida. Beleza. Quando o irmão dele disse para ele, olha só, eu quero o teu direito de primogenitura, o que era para ele ter dito para o irmão? Seu safado, sem vergonha, nó cego, eu vou te denunciar para o meu pai. Pega essa tua comida, come ela todinha, até tu passar mal. Eu vou fazer uma comida, vou pedir meu pai para fazer, pedir minha mãe para fazer. Eu vou comer em outro lugar. Eu como até pedra, só não como. Eu não vou te dar a minha bênção em troca de comida, não. Sabe o que ele diz? Eu estou a ponto de morrer. De que me adianta a primogenitura se eu estou quase morrendo? Mentira, estava quase morrendo nada. Essas pessoas que ficam falando, a carne é fraca, a minha mulher não era isso, não era aquilo, por isso que eu traí, o meu marido não era isso, não era aquilo, por isso que eu traí, eu fiz isso porque eu não aguentei, porque eu já estou há tanto tempo assim, tanto tempo passado. Mentira, mentira, isso é a tua mente potencializando as tuas desculpas para você poder pecar, é o inimigo te dando base para o teu pecado. O que está acontecendo? Vigie. Você está trocando uma família por um rabo de saia, está trocando uma família por um homem que fala bonito, está trocando a tua família por um mentiroso. Você está trocando às vezes a tua empresa por uma vida sem problemas, está trocando o teu ministério por um momento de prazer ou por um momento de glória. Para com isso. O inimigo quer roubar a bênção que Deus te deu. O inimigo quer roubar a constituição da tua vida. O inimigo quer roubar aquilo que Deus te deu como projeto e que às vezes você nem valoriza, você acha que não é nada disso. Meu irmão, ouça o que eu vou te dizer. São 17 anos de pastorado na Casa de Louvor tratando família, mas eu trato família muito antes disso. Eu já vi muita gente, muita gente, que dizia assim, não aguento mais essa mulher. Mulher chata, mulher falar mal da mulher. Meteu o pé de casa. E depois corre e vem, pastor, me ajuda a recuperar minha família. Ué, mas a tua mulher não prestava? Ah, pastor, minha mulher era uma bênção. Mas como assim? Eu já vi mulheres falarem tão mal do marido. E iludidas, arrumaram outro. Quando entra no momento da euforia do pecado, nem lembra. Porque presta atenção no que esse texto diz. Ao que disse Jacó, jura-me primeiro. Jurou-lhe e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e guisado a ele, ele comeu, bebeu, levantou e seguiu o seu caminho, e assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilha e não aconteceu nada com ele. Nada. Pelo contrário, ele saiu dali feliz, barriga cheia, pança cheia, agradecendo a Deus. Oh Deus, obrigado pela vida do meu irmão Jacó, que faz uma comida tão boa. Naquele momento, nada mudou. Ele vendeu a primogenitura dele e a vida dele não mudou nada, continua a mesma coisa. É assim quando você vai ao pecado. É assim quando você trai a tua esposa, trai o teu marido. Você vai viver um tempo de fartura.
É aquele tempo que você fala assim, não sei por que eu não fiz isso antes. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, que eu não meti o pé antes. Nossa, agora sim. Agora eu estou feliz, agora eu estou top. Até que vai chegar uma hora que você vai precisar da tua bênção. E você vai descobrir que o prato de lentilha no teu ventre só dura algumas horas. Que o prazer do pecado só dura algum tempo. Que as coisas que o diabo te oferece só duram um momento. Esaú, quando trocou, a Bíblia diz que ele trocou, toma primogenitura, porque era invisível. Valia nada. Eu quero trocar o invisível pelo visível. O que Paulo diz? Irmãos, não atente você nas coisas que se vê, porque essas coisas são passageiras. Atente naquelas que você não pode ver, porque elas são eternas. Esaú falou assim, cara, para que eu quero esse negócio de primogenitura, bênção de Deus? Tá maluco, eu estou com fome, eu tenho carências, eu preciso saciar minha carne. Saciou a carne e foi feliz para casa. Alimentado, abençoado, pança cheia, vivendo a plenitude do pecado. É aquele tempo que a pessoa está cega pelo pecado. A amante é 1000 vezes melhor do que a esposa, o amante é 10 milhões de vezes melhor que o marido, o pessoal da rua é 10 milhões de vezes melhor que os seus pais, as companhias que você arrumou agora, que te apoiam, são 1 milhão de vezes melhor do que a tua família. É o tempo do namoro com o pecado. Só que a Bíblia diz que, passado algum tempo, a palavra de Deus diz que Esaú precisou da bênção. O pai dele já estava morrendo, era a hora de receber a bênção. Jacó, que já tinha comprado, Jacó comprou com um prato, presta atenção, com um prato de lentilha, que era a comida mais barata. Jacó comprou uma primogenitura, que segundo o irmão dele não valia de nada. Quando o cara estava com fome, primogenitura não valia de nada. Eu vou te dar uma palavra nessa noite. Morra de fome, mas não venda tua primogenitura. Se for preciso, morra faminto, mas morra como um primogênito. Jacó corre, se disfarça, o pai o abençoa, e daí a pouco chega Esaú. Pai, eu vim buscar a minha bênção. Você veio buscar a tua bênção. Mas eu já te abençoei. Não, pai, eu vim agora. E o pai diz, então teu irmão veio e pegou a bênção no teu lugar. A Bíblia diz que Esaú buscou arrependimento, mas não encontrou a tempo. Não deu tempo de reverter o mal. E o pai dele disse, eu já abençoei o teu irmão e eu não posso revogar. Irmãos, ouça o que eu vou te dizer nessa noite. Naquele momento, naquela hora, Esaú descobriu o quanto a bênção que ele tinha jogado fora por um prato de lentilha era bilionária, poderosa, gloriosa. Quantas pessoas hoje que estão trocando famílias, ministérios, chamados, por um momento de suprimento da carência. Cuidado com a tua carência. Cuidado com aquilo que você anda sentindo muita falta. Você anda muito carente de carinho, de atenção, de afeto. Você anda muito carente de receber elogios, anda muito carente de ser mimado. Cuidado, cuidado, cuidado com as tuas carências.
Porque o inimigo prepara as ciladas baseados na tua carência. O inimigo sabe o que você gosta. E outra coisa, para terminar essa palavra, que me chama muito a atenção. A casa do pai de Esaú estava próxima. E eu tenho certeza que na casa do pai dele tinha comida para ele. Na casa do pai dele, ele mataria sua fome. Ele descansaria sem precisar perder a primogenitura. Mas o inimigo o cercou no caminho. O inimigo o cercou antes de chegar ao pai. Cuidado com aquilo que te alimenta sem a necessidade do pai. Cuidado com aquilo que supre as tuas carências sem a necessidade do pai. Cuidado com aquilo que hoje parece que é solução dos teus problemas sem a necessidade da presença de Deus. Cuidado com aquilo que hoje estão te oferecendo como solução dos teus problemas e onde Deus não participa. Porque se Esaú tivesse recorrido ao seu pai, ele teria alimento e descanso com fartura, sem perder nada. Sempre o inimigo vai querer te cercar pelo caminho. Sempre o inimigo vai querer suprir as tuas carências e a tua necessidade de dizer: ei, para que chegar à casa do pai? Para que buscar no pai? Para que esperar o pai te suprir se eu tenho aqui agora? O que o diabo estava falando para Jesus lá em Mateus capítulo 4? O que ele estava falando para ele? Para que tu vai esperar os anjos trazer comida? Tu é filho de Deus, cara. Transforma essa pedra em pão agora, agora. Cuidado com o imediatismo. Cuidado com o imediatismo. O que é isso, apóstolo? O agora. Eu preciso agora. Eu tenho fome agora. A minha necessidade é para agora. Deus está demorando. Deus não está respondendo. Deus não está fazendo. Aí você vai, ó. Cuidado vocês solteiros. Espera no Senhor. Hein? Ah, pastor, mas Deus está demorando. Vai passar na frente dele? Chegou um. Chegou um aí que é quase igual. Passou na peneira de Deus. É bom, perfeito e agradável? É? Não? E você está pegando a si mesmo? Ah, porque você não aguenta mais esperar? Deus está demorando? Deus não está demorando. Ah, se você assistiu a ministração desta manhã, do culto da manhã, foi top demais. Dizendo que Deus está nos levando a um nível de maturidade para que se revele as bênçãos na nossa vida, para que estejamos aptos a viver coisas que nós nunca imaginamos viver. Deus está nos preparando. Só que o problema é o quê? O imediatismo. Eu preciso é agora. O que Esaú disse? Cara, o que me adianta a primogenitura? Porque naquele momento ele não precisava de primogenitura, ele precisava de comida. O que me adianta a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Então eu troco. Ele precisava resolver o problema naquele momento. E o inimigo sabe quando você é imediatista. O inimigo sabe quando você é uma pessoa que quer resolver as coisas a tempo e a hora. O inimigo sabe quando você tem pressa. E tudo que você precisa, ele tem um quase igual. Eu brinco que o dele é xing-ling. E agora já vem até coronavírus. O dele é xing-ling. Ele tem um quase igual, igual até, só que é um Denorex. Parece, mas não é. As coisas de Deus são boas, agradáveis e perfeitas para você. E o inimigo, sabendo da tua necessidade, da tua fome, da tua carência, ele vai montar um negócio para você que é quase igual. É quase, é um Denorex. É muito parecido,
Mas não é. E você sabe que não é. Aí você fala, mas o que adianta a primogenitura? O que adianta eu esperar uma mulher de Deus para a minha vida se eu estou necessitado de sexo agora? O que adianta eu esperar um homem de Deus para a minha vida se eu estou precisando de um companheiro agora? Eu preciso de um companheiro agora. E eu será quando que Deus vai mandar um? Aí você vai e pega o que o inimigo coloca na tua mão. Faz igualzinho Esaú. Pega a primogenitura, joga fora e pega o que o inimigo trouxe para você. Ele sabe que você está carente. Só que entrar é fácil. Sair é que é difícil. Porque Esaú correu atrás. Ele fez de tudo para reverter. Só que ele descobriu uma coisa. Não dava mais tempo. Nessa noite eu quero dizer para você que está assistindo essa ministração, meu irmão, minha irmã, por favor, vigie as tuas carências. Cuidado, cuidado, muito cuidado com aquilo que você anda precisando, porque o inimigo vai preparar ciladas. Eu tenho visto pastores caindo, líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que já foram instrumentos de Deus, hoje derrubados no chão, porque assim como Esaú, no momento de fome, de carência e de necessidade, trocaram a bênção pela saciedade da carne. A Bíblia diz que Jesus resistiu a todas as tentações. E quando ele terminou de ser tentado, o diabo foi embora. Porque uma hora, o que a Bíblia diz? Resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. E depois que ele foi tentado, que o inimigo foi embora, o que a Bíblia diz? Os anjos do Senhor desceram e o serviram. Oh, glória! Meu Deus! Os anjos do Senhor desceram e o serviram. Se você não vender para Jacó a tua primogenitura, mas na frente, o pai vai preparar um banquete para você. Não é lentilha que é barato, não. Vai preparar um alimento, uma mesa, um banquete de rei para você. Aprenda a suprir as tuas carências em Deus. O teu corpo tem carência de afeto, de abraço, de toque, de sexo. A tua alma tem carência de carinho, de atenção, de palavras de ânimo, de palavras de renovo, de elogios. Temos carências. E o inimigo está pronto para supri-las. Só que em troca, ele quer a tua primogenitura. Já Deus pode suprir todas as tuas carências, acrescentando bênçãos ao invés de tirá-las. Então que Deus te abençoe nesta noite. Vigie as tuas carências. E isso te manterá de pé. Amém? Vamos orar. Talvez nesta noite eu esteja ministrando uma pessoa, alguém que esteja passando por um momento de, sei lá, talvez um momento de tentações. Talvez eu esteja ministrando uma pessoa que o inimigo tem tentado. Talvez eu esteja ministrando através desta live uma pessoa que o inimigo tem colocado uma bandeja diante de você que é quase igual a que Deus te prometeu. Não é igual, mas é quase igual. E aí o inimigo fala, gente, perfeito não existe, isso aqui é isso assim mesmo. E você fala, acho que é isso mesmo. Cuidado com a tua carência. Amém? Vigia, meu irmão. O teu suprimento está no teu pai, não no teu irmão. Está no teu pai. O teu suprimento está em Deus.